Salve, salve galera, beleza? Estamos aqui para bater um papo sobre os títulos, as finais de simples do Australian Open 2023. E a gente vai encerrar aí um mês muito bom para o tênis, um mês muito legal que aconteceu muita coisa interessante. Esse mês de janeiro já começou com tudo. E antes de começar falando, a gente vai tratar aqui de título de Aryna Sabalenka, título de Novak Djokovic, claro. Mas antes, quero saber se você já é inscrito aqui no nosso canal. Se não é, aproveita. Cara, é de graça. Aproveita, se inscreve aí, deixa o like no vídeo e interage com a gente. Deixa aí seu comentário. O que você achou dos campeões? O que você achou das finais desse Australian Open 2023? Qual foi o melhor jogo, na sua opinião? Qual foi o jogo mais difícil no caminho dos campeões? Fala aí pra gente que a gente vai respondendo e ampliando esse debate, beleza? Mas não esquece não, se inscreve aí no nosso canal. Daniel Barbosa, meu amigo, a Aryna Sabalenka campeã do Australian Open. Há um ano a gente falava que a situação dela estava bem complicada por causa de saque. Um ano depois a gente está falando de título de Grand Slam para ela. Ela venceu num jogaço de tênis contra a Elena Rybakina. De virada, 4-6, 6-3 e 6-4, fez mais de 50 winners, disparou 17 aces. É uma nova Aryna Sabalenka, né, Daniel? Que título fantástico. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast, quadra principal. Nada como um ano após o outro, né? Nada como uma temporada após a outra. Na temporada passada, essa época, a Sabalenka mal conseguia sacar sem cometer uma dupla falta. Era impressionante, era 15, 20 duplas faltas por jogo. E ela melhorou isso consideravelmente, né? Contratou um técnico de biomecânica de saque e resolveu o problema. E a gente já via amostras de melhora dela na reta final mesmo da temporada, em que ela chegou na semifinal do US Open, em que ela chegou na decisão do WTA Finals, acabou ficando com o vice-campeonato. Então, no final da temporada, a gente já via mostras de que a Sabalenka já era uma outra tenista do que a gente viu no início da temporada 2022. E ela começou 2023 com tudo, faturando o título do WTA 500 de Adelaide na primeira semana do ano. E agora, né, veio a consagração, né, a conquista do Australian Open com todos os méritos. Nessa corrida aí, né, nessa sequência de vitórias, ela perdeu apenas um set, justamente na decisão contra a Elena Rybakina, né? E já entrando na decisão, para mim, você falou aí quais foram os melhores jogos, né? Para mim, o melhor da chave feminina, o melhor jogo, acabou sendo a final. Se a gente pegar o torneio em si, não teve assim tantos grandes jogos na chave feminina, jogos muito emocionantes, não teve. Acabou, né? Na questão nível técnico e também podemos dizer na questão emoção, esse foi o melhor jogo do torneio. Que bom que acabou sendo na final, né? E foi um primeiro set em que, falando um pouco do jogo, já entrando um pouco no jogo, né? Um primeiro set que a Rybakina começou melhor, né? Conseguiu uma quebra ali no terceiro game, após uma devolução, né? De saque, forçando o erro da bielorrussa. Sabalenka devolveu a quebra no oitavo game, após uma bela passada que ela deu, né? Só que aí, no game seguinte, a Kazak devolveu a quebra, né? Após uma dupla falta da Sabalenka. E aí, detalhe, no primeiro set, a Sabalenka cometeu 5 duplas faltas. Nos sets seguintes que ela ganhou, ela cometeu só 2 duplas faltas. Então, 5 das 7 duplas faltas no jogo da Sabalenka foram no primeiro set. E aí, a partir do segundo set, o roteiro começa a mudar, né? A Rybakina fechou, né? O primeiro set por 6-4, né? Fechou de 0. No segundo set, a Sabalenka quebrou o saque da Rybakina no quarto game, após uma pancada na devolução, forçando o erro da Kazak. E aí a bielorrussa fechou o set em 6-3, né? Com um ace. E no terceiro set, Sabalenka quebrou o saque da Rybakina no sétimo game, com um smash. Né? Foi a única quebra do jogo, né? No terceiro set. A Rybakina teve chance de devolver a quebra quando a Sabalenka sacou para fechar o jogo, né? Não conseguiu, e na quarta oportunidade veio a consagração. A Sabalenka fechou o jogo em 6-4. Você falou dos aces e dos winners, né? Da Sabalenka. Foram 17 aces e 51 winners. A Sabalenka foi a maior quantidade de aces e winners em uma final do Australian Open
desde a Serena Williams em 2015, quando, na ocasião, ela derrotou a Maria Sharapova, né? Voltando à questão das duplas faltas, né, que a gente mencionou no começo, se a gente pegar o torneio, as 7 partidas que a Sabalenka disputou, ela cometeu 29 duplas faltas, uma média de 4,1 por partida. Se a gente pegar o ano passado, em 4 jogos, a Sabalenka cometeu 56 duplas faltas, dando 14 duplas faltas por jogo. Então, olha a diferença de um ano para o outro, né? O que esse técnico de biomecânica de saque fez, transformou o jogo dela, né? E até nos momentos, se a gente pegar a campanha dela, foram vitórias categóricas, vitórias com autoridade. Até nos momentos que ela oscilou ali no partido, o que é absolutamente normal, especialmente no tênis feminino, né? Que as oscilações são muito grandes. Até nos momentos de oscilação, ela não perdeu o controle do jogo. Que a gente via a Sabalenka anteriormente se perdendo na partida, perdendo o controle da situação e do jogo no momento de oscilação. E ela dá uma entrevista na semifinal, após a vitória na semifinal, dizendo que na questão do mental, do psicológico, que ela falando que ela tinha que resolver os problemas sozinha, né? Ela tinha que estar em quadra e resolver sozinha. Então ela até falou que psicóloga era ela mesma, e no fato acabou acontecendo isso, né? Até no jogo na final, quando ela comete a sua primeira dupla falta, ela acaba sorrindo e tal. Então você já vê uma postura comportamental diferente da Sabalenka. E uma outra curiosidade aqui, Lucas, a Sabalenka é a 5ª jogadora na era aberta a vencer uma final de Grand Slam de virada. A última havia sido, olha só, ironicamente, a Helena Rybakina na final de Wimbledon em 2022, né? Então, você vê que não na história é muito difícil, né? Uma tenista que perde o primeiro set venceu o jogo, né? Numa final. Então, a Sabalenka aí teve o poder de recuperação muito importante, né? E a Rybakina, também a gente vale mencionar uma grande campanha da Rybakina, derrotou a Iga Swiatek, né, a número 1 do mundo, né, nessa campanha. Chega aí sua 2ª final de Grand Slam, né, nas 3 últimas finais de Grand Slam que tivemos, a Rybakina chegou na final em 2 delas. E agora, merecidamente, entra no top 10 do ranking mundial da WTA. Já deveria ter entrado lá depois de Wimbledon, né? Mas aí, por toda aquela questão de Wimbledon não valer pontos, ela acabou sendo prejudicada. Tirou até, de uma certa forma, um pouco o brilho da conquista. Mas agora sim, com a grande campanha no Australia Open, ela entra, né, merecidamente no top 10 do ranking mundial da WTA. Agora, ela tem uma freguesia aí contra a Sabalenka, né? 4 derrotas em 4 partidas contra a Sabalenka, né? É a adversária que ela mais enfrentou sem uma única vitória na carreira profissional. E um outro dado que a gente sempre menciona aqui, Lucas, antes de passar a bola para você, é da rotatividade de campeões que a gente tem no tênis feminino comparado ao masculino. E se a gente pegar a galera mais jovem, né, de tenistas campeões de Grand Slam nascidos após setembro de 1988, no tênis feminino a gente já tem a marca de 16 campeãs nascidas após setembro de 1988, enquanto no masculino temos apenas 3. Dominic Thiem, Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz. Olha que diferença. Pois grande campanha da Rybakina, bom mencionar mesmo. A Sabalenka, com o título, virou a número 2 do mundo, passou ali a Ons Jabeur. E muito grande essa diferença, né, do feminino para o masculino, o nível de competitividade. Claro, acho que no masculino muito elevado por causa do Big Three, né? E quem conseguiu derrubar o Big Three chegou ao título em raríssimas ocasiões. A gente pode enumerar aí, de cabeça, Murray, que foi número 1 do mundo, inclusive, na era do Big Three, o único diferente. Wawrinka, Delpo, Cilic, o Medvedev e o Thiem, numa ocasião em que o Djokovic poderia ter sido campeão daquele US Open se não tivesse toda aquela questão da bolada e tudo mais. Então, uau, é um grande número para o feminino que demonstra a grande competitividade do tênis feminino e como é difícil se manter no topo por tanto tempo, o que só engrandece quem consegue, né? Por exemplo, a última número 1 do mundo por tanto tempo assim foi a Ashley Bart, ficou 2 anos na liderança. Sensacional. A Serena Williams, antes da Bart, Serena Williams era a pessoa que dominava, e dominou demais, dominou por eras. Então,
E você falou da questão da liderança, né? Da Sabalenka agora ser a número 2 do mundo. Ainda tem uma distância muito grande, né? Para a Iga Swiatek. Mas agora a gente tem que lembrar que vai chegar a parte da temporada que a Iga Swiatek defende muitos pontos. Vai ser justamente aquele período do ano passado em que ela teve a invencibilidade de 37 jogos. Então ela veio enfileirando títulos, inclusive o título de Roland Garros. Então a gente pode vislumbrar nos próximos meses aí, se a Iga não conseguir defender os pontos, Sabalenka pode ir tirando a diferença e quem sabe, lá na frente, daqui a alguns meses, a gente vê de fato uma briga pelo número 1 do mundo. Também vai depender se a Sabalenka conseguir manter esse nível, conseguir manter essa regularidade para a sequência da temporada. É isso aí, grande título da Sabalenka e uma pessoa completamente apaixonada por tênis, muito agressiva em quadra, nos golpes, muito legal mesmo esse título. Agora a gente passa para ele, claro, Novak Djokovic, 22º título de Grand Slam, 10º só no Australian Open, vitória contra Stefanos Tsitsipas, eles que já haviam se enfrentado em Roland Garros 2021, se enfrentaram agora no Australian Open 2023, vitória, se a gente olhar o placar, dá pra dizer que foi tranquila, mas foi um jogo até que meio equilibrado nos 2 sets finais, né? 6-3, 7-6, 7-6, 2 tie-breaks aí. Olhando as estatísticas, acho que dá pra ver claramente que o Djokovic, ele foi, como sempre, gigante nos momentos-chave do jogo. A gente olha em número de aces, 7 aces do Djokovic contra 15 do Tsitsipas, quer dizer, o grego sacou muito mais. O número de aproveitamento de primeiro saque praticamente igual, só que na hora H o Djokovic simplesmente joga tudo que sabe, né, Daniel? Que título e que números, e iguala o Nadal aí, mais uma vez, para ver quem fica com essa coroa de o maior campeão de Grand Slams entre os homens. Pois é, rapaz. Foi um bom jogo, né? Um jogo decidido, apesar de ter sido 3-0, foi decidido no detalhe, né? Como você falou. Para mim não foi o melhor jogo da chave masculina. Na minha opinião, o melhor jogo da chave masculina foi entre Andy Murray e Thanasis Kokkinakis. Foi um jogo que acabou lá pelas 4 da manhã na Austrália, né? Então foi um jogo épico, né? Um dos maiores jogos, assim, tempo de duração, né? Da história do torneio. Mas foi um bom jogo, mas é aquela coisa, né? O Djokovic é o Djokovic, cara. E se a gente pegar a campanha do Djokovic, a gente até falou aqui no último episódio, no episódio do título que ele conquista em Adelaide, eu até falei que era Djokovic e o resto. Que era Djokovic estava no patamar acima dos demais, né? E ainda saiu a chave do Australian Open e eu não vi. Quem é que pode pelo menos ganhar um setzinho do Djokovic? Até ganharam, né? Na segunda rodada. Até um tenista um francês vindo do quali, que venceu um set, né, do Djokovic na segunda rodada. Aí ficou aquele ponto de interrogação, porque o Djokovic estava com a produção na coxa, estava, né, com a lesão, né, ficou aquela pulga atrás da orelha, mas com o andamento das partidas, isso aí acabou, né, passando batido, e aí que era só dessa forma que o Djokovic poderia perder esse torneio, né, tivesse uma lesão ou um problema físico. Mas o fato é que ele foi trucidando seus adversários, é isso que chegou na final contra o Stefanos Tsitsipas. Foi uma final em que quem vencesse mais uma segunda final de Grand Slam na chave masculina, que quem ganhasse seria número 1 do mundo. No caso, o Djokovic venceu, retornou, né, ao posto de número 1 do mundo. E aí, falando um pouco da partida, primeiro set, Djokovic quebrou o saque ali no quarto game, após uma dupla falta de Tsitsipas, foi o suficiente para fechar o set em 6-3. O segundo set foi muito equilibrado, né? Como você mencionou, sem quebras. Foi pro tie break, que seguiu equilibrado até o 4-4. Aí vem 4-4, né? Poder de decisão. Quem tem o poder de decisão? Djokovic. Venceu, né? 3 pontos seguidos, fez 3 pontos seguidos, venceu a parcial por 7-4. Aí no terceiro set, o Tsitsipas quebrou o Djokovic logo no game de abertura. A gente pensa, olha, será? Será que o Djokovic deu uma relaxada? O Tsitsipas pode começar a gostar do jogo, mas aí, no game seguinte, o Djokovic devolveu a quebra e, né, o set foi pro tie-break novamente, e aí o Djokovic, ao contrário do set anterior, o Djokovic esteve à frente desde o começo e venceu por 7-5, né? Iguala o número de Grand Slams do Rafael Nadal,
supera o Rafael Nadal em número de títulos conquistados na carreira. Agora são 93 títulos contra 92 do espanhol. O Djokovic agora assume a 4ª posição na era aberta, tá a um título atrás do Ivan Lendl, né? Então, cara, a gente não sabe mais o que falar do Djokovic. Nem até nas campanhas, nem aquele jogo que a gente fala que o Djokovic sai 2 sets atrás e vira. Não aconteceu nesse ano. Não aconteceu nesse torneio. O Djokovic passou o carro, mostrou realmente que ele tá com 35 anos de idade, ele tá num patamar acima dos demais, em todos os aspectos do seu jogo, né? Por isso que ele é o que é, né? Então, segundo jogador masculino na era aberta a ganhar um título de Grand Slam 15 anos depois do seu primeiro, né? Primeiro título do Djokovic foi no Australian, foi em 2008, e agora o 10º em 2023. Nadal, olha Nadal de novo, né? Ganhou seu primeiro título de Roland Garros em 2005 e o último em 2022, então 17 anos depois. Então é isso, agora a gente fica na expectativa, né, de Roland Garros, que aí vai ser a briga, quem vai chegar primeiro no 23º título? Rafael Nadal, que, né, vai estar, entre aspas, em casa, né, no seu Grand Slam favorito, ou o Novak Djokovic, né? Então, vai ser bem interessante essa briga aí. Djokovic volta à posição de número 1 do mundo, né? Completa a semana de número 373 como número 1 do mundo. Ele tá 4 semanas da Steffi Graf. Steffi Graf, que no feminino teve 377 semanas. Muito provavelmente o Djokovic vai superar a Steffi Graf e vai ser o tenista homem ou mulher a ter o maior número de semanas como número 1 do mundo, né? E a invencibilidade segue, viu, Lucas? Não perde na Austrália desde 2018. Fantástico, Novak Djokovic. Antes de encerrar, eu tenho 2 coisas para falar sobre o tema Djokovic. Incrível, incrível, 22 títulos de Grand Slam, sensacional. Me chama muito a atenção o fato de não ter nenhum um jovem tenista que possa bater o Djokovic em 5 sets. É bizarro. O único que hoje, talvez há 2, 3 anos, a gente tivesse 2, e olhe lá. Hoje, o único que pode vencer o Djokovic em 5 sets é o Nadal. E o Nadal tá completamente baleado fisicamente. Não sei se para Roland Garros ele pode conseguir isso. Se caso eles acabem se enfrentando pela frente. Muito difícil. Eu acho que a chance do Djokovic chegar ao 23º Grand Slam antes do Nadal é muito grande. Porque, por exemplo, eu não vejo o Rafael Nadal, com todos os problemas físicos que ele vem sofrendo hoje, jogando mais de um ano. Sinceramente, eu não vejo. Já o Djokovic eu vejo jogando em alto nível 2 anos ainda, pelo menos. Até que ele vai começar a sentir problemas físicos, que é natural da idade, né? Afinal de contas, o Djokovic tem 35 anos. Então, eu já havia mencionado em outros podcasts, né, outros episódios que a gente já gravou aqui, que sim, o Djokovic para mim vai se tornar o maior vencedor de Grand Slams, e para mim ele não vai só passar, ele vai passar e ampliar a distância. É claro também, né, eu não vejo muito demérito também do tênis, eu vejo mais mérito do Djokovic, cara. Os caras, esses 3, né, eles colocaram o nível de tênis num patamar altíssimo, estratosférico, eu diria. Por isso que são os maiores da história, né? Então, é isso. Vamos ver, né? Vamos ver os próximos torneios, né? Roland Garros em maio, vamos ver como todos eles chegarão e como vai ser essa briga pelo 23º título de Grand Slam entre Djokovic e Nadal. É isso, pessoal. A gente encerra esse bate-papo aqui sobre os campeões do Australian Open 2023. Esse ano vai ser muito legal. Fica aqui com a gente. Se inscreva no nosso canal, dê o like no vídeo, interage aqui, faça suas perguntas ou coloque sua opinião em relação aí às finais do Australian Open e a gente vai conversando, beleza? A gente volta na próxima terça, tem Copa Davis, tem torneios WTA nessa semana, muito tênis para vocês. Acompanhem aí, Brasil e China na Copa Davis, hein? Ai, é aqui no Brasil, se perder... Vai perder não, vamos torcer para dar Brasil, beleza? Falou, até mais.